A profecia da construção do terceiro templo de Jerusalém é uma profecia bíblica, que afirma que o templo será reconstruído no futuro. Essa profecia é mencionada em vários livros da Bíblia, incluindo Ezequiel, Zacarias e Apocalipse. Segundo a profecia, o terceiro templo será maior e mais grandioso do que os dois primeiros templos. Ele será construído no mesmo local do primeiro templo, no Monte do Templo, em Jerusalém. A construção do terceiro templo está associada a eventos escatológicos, como a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Alguns estudiosos acreditam que a construção do templo será um sinal de que o fim está próximo. O Templo de Jerusalém foi uma série de construções, que se localizavam no Monte do Templo na Cidade Velha de Jerusalém, onde hoje estão o Domo da Rocha e a Mesquita Al-Aqsa. Esses templos sucessivos ficavam naquele local, e funcionavam como um centro de culto e adoração do antigo povo israelita. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e que abençoaria todas as famílias da terra, através dele. Abraão obedeceu a Deus e partiu de Ur com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e servos. Ele chegou à terra de Canaã, onde Deus lhe apareceu e confirmou a sua promessa. Abraão construiu um altar ao Senhor em Siquém, atual Jerusalém, e depois em Betel. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, no século X antes da Era Comum, seguindo as instruções divinas, sobre seu tamanho, forma e materiais. O templo era constituído de uma sala principal chamada o Santuário, onde havia candelabros, uma mesa com pães, e um altar de ouro para os perfumes. Atrás do altar ficava o Sagrado dos Sagrados, onde estava a Arca da Aliança, que guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Na entrada do templo havia 2 colunas de cobre chamadas Jaquim e Boaz. A obra consumiu 7 anos e meio, e por todo esse tempo não se ouviu barulho de martelos, machados, ou outro qualquer instrumento de ferro. A destruição do primeiro templo de Jerusalém ocorreu em 586 antes da Era Comum, pelos exércitos da Babilônia, comandados pelo rei Nabucodonosor II. O contexto da destruição do templo foi o conflito entre a Babilônia e o reino de Judá. Nabucodonosor conseguiu tomar Jerusalém e destruir o templo. As muralhas da cidade também foram derrubadas, e a população restante foi levada para a Babilônia. Os judeus que foram levados para a Babilônia passaram 70 anos no exílio. O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia, sob orientação de Zorobabel, no século 6 antes da Era Comum. O templo começou com um altar, feito no local onde havia o antigo templo, e suas fundações foram lançadas em 535 antes da Era Comum. O segundo templo foi ampliado e embelezado pelo rei Herodes, o Grande, no primeiro século A. Código, tornando-se uma das maravilhas do mundo antigo. O templo tinha um pátio externo para os gentios, um pátio interno para os judeus, um pátio das mulheres e um pátio dos sacerdotes. O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70, durante a Guerra Judaica. Os romanos incendiaram o templo e saquearam seus tesouros. Os judeus foram dispersos pelo mundo e perderam seu centro religioso. A conquista de Jerusalém pelos muçulmanos ocorreu em 638, durante a expansão islâmica. A cidade era então controlada pelo Império Bizantino, e a conquista foi liderada pelo califa Umar ibn al-Khattab. A Mesquita de Jerusalém, construída no Monte do Templo, também conhecida como a Mesquita de Al-Aqsa, é um dos locais sagrados mais importantes do Islã. Para os muçulmanos, o Santuário de Al-Aqsa tem grande importância. O local é considerado sagrado porque o profeta Maomé teria viajado de Meca para essa mesquita para rezar, e, depois, subido aos céus. A mesquita é frequentemente visitada por peregrinos de todo o mundo. Olá, bem-vindos ao canal Sabedoria dos Mestres. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Deixem nos comentários o que você achou deste vídeo.